Fala galera, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Como eu disse num comunicado, nós vamos usar esse canal para postar muito conteúdo, né, nesse período de isolamento aí, nesse período de coronavírus. E é um benefício para todo mundo, né, inclusive para aqueles meus alunos que já estavam comigo nas aulas presenciais, mas agora, por causa da suspensão das aulas, precisam ter aulas online. E eu estou com eles aqui, né, os alunos do nono B, do John Knox, do Centro de Estudo John Knox. Muito no YouTube. E a gente vai aproveitar esse tempo. Na verdade, essa aula não é uma aula completa com eles, vai ser uma aula teste, porque é a primeira vez que muitos deles estão usando o aplicativo que eu uso para as aulas, né, comigo. É a primeira vez que eles estão trabalhando com esse aplicativo, então essa aula não vai ser uma aula completa, mas já vai ser uma aula de revisão, né, mais ou menos aquilo que um assunto que nós paramos quando as aulas estavam ainda como presenciais. E aí eu separei aqui um slide, ok? Eu vou me esconder aqui, vou me esconder e vou esconder o resto do povo, certo? Desculpa aí, gatinho siamês e jogador só de pernas. Eu vou esconder todo mundo aqui. Pronto. Tá? Então, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas para mim, eu estou vendo aqui no chat. O chat não vai ficar exposto no vídeo, depois na gravação, porém, eu tenho como ler durante a apresentação dos slides. Então, se você precisar fazer alguma pergunta, faça. Nos 10 minutinhos finais eu libero para você pra poder responder, né, a sua dúvida, se você tiver alguma dúvida ainda. Tá? Tá todo mundo me ouvindo bem, direitinho, sem tá travando? Tá tudo certinho aí com vocês que estão ao vivo comigo? Ok. Então, eu preparei essa revisão aqui rápida, né, como uma aula teste, certo? Que é justamente sobre esse conteúdo que envolve conjunções e orações, aquela parte mais estrutural. E eu disse para vocês, né, que esse conteúdo ele é o conteúdo base para o próximo que a gente vai ver. E a ideia é que vocês tenham isso em mente, né? As aulas elas não vão ser aulas de revisão. Essas aulas que nós vamos ter aqui online, né, esses conteúdos eles não serão de revisão. Eles serão assuntos novos. Então, por agora, a gente está revisando aí algo que a gente já viu em sala antes. Então, vamos lá. Sem mais delongas, certo? A gente vai começar com esse comando aqui. Analise as estruturas dos períodos. Ok? Então, para começar aqui, eu tenho: o professor ministrou a aula pela internet. Ok? E eu tenho também, aqui no mesmo slide, eu estudei o conteúdo, pois sou responsável. Olha só que legal, certo? Quem estuda é responsável. Então, analisa comigo aí as estruturas desses dois períodos, certo? Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, não é isso? Então, como eu sempre brinco com vocês, começa a análise pelo verbo, tá? Então, vamos pegar aí primeira oração, primeira frase, primeiro período. O professor ministrou a aula pela internet. O verbo seria, então, ministrou, certo? Esse verbo ministrou tem sujeito? Sim, ele tem sujeito. Qual é o sujeito dele? O professor, certo? Que tipo de verbo é o verbo ministrar aqui nesse contexto? Okay? Ministrar, quem ministra, ministra alguma coisa. Quem ministra, ministra alguma coisa, certo? É o que está aí na frase. Então, é um verbo transitivo direto, certo? Vão tentando responder, como a aula é um pouco corrida, assim, né, online, a gente não tem muito tempo, para não ficar uma coisa meio confusa, nem dar delay no microfone de ninguém, vão tentando responder mentalmente vocês que estão assistindo, antes de eu dar a resposta, né? Quando eu faço essas perguntinhas aí de ênfase, né? Para chamar a atenção de vocês. Então, que tipo de verbo ministrar aqui? Quem ministra, ministra alguma coisa, então é um verbo transitivo direto. Aí a minha pergunta é: até onde vai aquilo que o professor ministrou?
na frase, o professor ministrou aula pela internet, até onde vai aquilo que o professor ministrou, certo? Aquilo que o professor ministrou está descrito simplesmente pelo termo a aula. O professor ministrou a aula representa aquilo que foi ministrado pelo professor. O que vem depois de aula, que é o termo pela internet, não representa mais o que o professor ministrou, percebem? Mas representa aquilo, representa, na verdade, agora o modo como o professor ministrou. Como foi que ele ministrou a aula? Por onde ele ministrou a aula? Percebe? Usando que meio? E aí a resposta é pela internet. Então, vamos lá. Qualquer coisa numa frase que responda à pergunta onde, quando, como, por quê, com quem, por onde, enfim, perguntas semelhantes a essa, vocês já sabem. Se classifica sintaticamente como o quê? Como adjunto adverbial. Acertou quem disse adjunto adverbial, certo? Pode vibrar aí se você acertou. Então, eu vou chamar esse termo aqui de ADJ-ADV, certo? Então, pronto. Tá aí a estrutura sendo explicitada. Se eu for baixar essa estrutura, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma oração, né, um período com uma oração SVO e o O, na verdade, é composto por um objeto de fato e um adjunto adverbial, certo? Portanto, aqui eu tenho um período simples, certo? O que é um período simples? É um período que só tem uma única oração, só tem um verbo. Como as orações, nós contamos pelo número de verbos, se só tem um verbo, então só vai ter também uma oração. Então, um período simples, ok? Agora, acompanha comigo a segunda frase, o segundo período. Eu estudei o conteúdo, pois sou responsável, ok? Aqui, a gente tem um diferencial. A gente tem dois verbos, certo? Como a gente tem dois verbos, tá? E eu espero que você saiba já no nono ano identificar, né? Encontrar um verbo, não tem dificuldade com isso. Caso você tenha, procure as aulas que vão ser postadas com o conteúdo do sexto. E aí, eu tenho dois verbos aqui. Então, como eu tenho dois verbos, eu vou numerar agora as estruturazinhas que eu estou explicitando, certo? Então, eu vou chamar estudei de V1, ok? E o V1 tem sujeito? Tem, ele tem sujeito. Qual é o sujeito de V1? Eu, certo? Então, eu vou chamar o eu de S1. Por que S1? Porque é o primeiro sujeito que aparece? Não, porque é o primeiro... porque é o primeiro... eu só vou numerar, no caso, o verbo, por ordem de aparição, o verbo, ok? Eu vou chamar esse sujeito de sujeito 1, de S1, porque ele é o sujeito que está relacionado a esse verbo, que é o primeiro que aparece, o verbo 1, ok? Então, como eles estão ligados, é o sujeito do verbo 1, eu vou chamar de S1, tá? Que tipo de verbo... Eu dei uma colinha aí agora, né? Um spoiler. Que tipo de verbo é o verbo estudar, certo? O verbo estudar, aqui nesse contexto, é um verbo, quem estuda, estuda alguma coisa, no caso, o conteúdo. Então, é um verbo transitivo direto, certo? Então, como verbo transitivo direto, ele pede um objeto. Como é o objeto do verbo 1, eu vou chamar de O1, ok? E aí, aqui é que está a questão. Até onde vai aquilo que eu estudei? Na frase, eu estudei o conteúdo, pois sou responsável, até onde vai a parte que representa aquilo que eu estudei, certo? E a resposta é até a vírgula, certo? Até conteúdos. A parte que vem depois da vírgula, pois sou responsável, não representa mais aquilo que eu estudei, certo? Então, fica aí S1, V1, O1. E aí termina aí a análise da primeira oração. A vírgula e a palavra que está no meio, né, que é justamente a conjunção, marca o final de uma oração e o início de outra. Então, vamos para a segunda oração. Na segunda oração, certo? Eu vou ter como verbo a palavra sou, o termo sou, então vou chamar de V2. E aí a pergunta é, V2 tem sujeito? Sim, V2 tem sujeito, mas ele foi aí omitido. É o que a gente chama de sujeito... Acertou quem disse oculto, ok? Ou elíptico, ou desinencial, tanto faz, certo? Ele não está aparecendo aí, então se você quiser explicitar na estrutura, você pode, coloque apenas entre parênteses para você lembrar ou explicitar aí que, de fato, é um sujeito oculto, ok? Que tipo de verbo é o verbo ser aqui? Eu sou responsável, que é o sujeito que está escondido aí é o eu.
Eu omiti para evitar repetição. Eu estudei o conteúdo, pois eu sou responsável. Muito egocêntrico isso, né? Já basta a frase em si, né? Que não tem nada de humilde. Então, mas que tipo de verbo aí é o verbo ser? Ok? Acertou quem disse que o verbo ser aí é um verbo de ligação. Como é que eu sei que é o verbo de ligação? Primeiro, lembra lá dos 2 macetes que eu te ensinei em sala de aula? Exatamente, verbo de ligação. Por quê? Se eu simulo a retirada desse verbo, vai ficar eu estudei o conteúdo, pois eu responsável. Dá para entender. Além do mais, responsável, tá? Está dando uma característica, obviamente, para o eu, que está aí escondido, mas existe. Então, é de fato um verbo de ligação. E aí, como verbo de ligação, depois de um verbo de ligação, sempre nós temos qual estrutura? Nós temos aquilo que nós chamamos de predicativo do sujeito, ok? Então, eu vou chamar esse cara de PS2. Aí alguém, minha cabeça tá doendo, não tô entendendo. Como assim? Por que PS2 se não tem PS1? Pois é aquilo que eu disse. Você só vai enumerar as estruturas por ordem de aparição, você só vai fazer isso no caso do verbo. Por que você está chamando de PS2 aí se não tem um PS1? Aí não é PlayStation 2, é predicativo do sujeito. Por que você está chamando de PS2 se não tem um PS1? Porque você está simplesmente explicitando, né, deixando claro que esse predicativo do sujeito está ligado ao verbo 2. Ele faz parte da segunda oração, da estrutura pertencente ao verbo 2. Ok? E aí, a minha pergunta é, se você baixa essa estrutura, o que você vai ter? Você vai ter isso aqui, certo? E aí, acompanha comigo o raciocínio. S1, V1, O1, pois S2 entre parênteses, porque está oculto, V2, PS2, certo? Acompanha aqui comigo o raciocínio. O que vai acontecer, tá, com a primeira oração, S1, V1, O1, se eu tirar dela o V1? O que vai acontecer com a primeira oração? Vamos lá. Se eu tiro de uma oração o verbo, então aquela estrutura deixou de ser o quê? Oração, porque a oração gira em torno do verbo. Então, vai ter S1 sem o V1? Não, não tem sujeito sem verbo. Vai ter objeto sem verbo? Não, não existe objeto sem verbo. Então, eu destruí com a primeira oração. A primeira oração foi embora. Agora, o fato de eu mexer na primeira oração vai alterar em alguma coisa a estrutura da segunda? E a resposta é não. Não vai alterar em nada a estrutura da segunda. Por quê? Porque a segunda não é nada para a primeira. A segunda não está dentro da primeira. A segunda está ao lado da primeira. Ok? Vamos fazer o sistema inverso. Tá? Se eu tirar o V2 dessa estrutura, o que vai acontecer com a segunda oração? Existe S2 sem V2? Não. Existe predicativo do sujeito se eu estou tirando daí o verbo? Também não. Não tem nem S2 nem PS2. Ou seja, ruiu a segunda oração. Agora, o fato de eu ter tirado a segunda oração vai alterar em alguma coisa a estrutura da primeira? E a resposta, de novo, é não. Porque a primeira não é nada para a segunda. Então, perceba, eu tenho apenas uma oração ao lado da outra. Por causa disso, você vai chamar essas orações de... Eu errei aí, tá? Não era coordenativa. Você vai chamar de orações coordenadas. Certo? O que são as orações coordenadas? Tá? São orações que têm justamente uma estrutura independente uma da outra. Percebe que a segunda oração não tem a estrutura dela não está dependendo da primeira ou vice-versa. Então, por causa que as orações são coordenadas e não o contrário, é que você vai dizer que a conjunção que as liga é coordenativa, certo? Então, é a estrutura do período que me diz que tipo de conjunção eu tenho e não o contrário, ok? Então, observa que a conjunção coordenativa, ela recebe esse nome em função das orações coordenadas. Tá? Eu repito aí, eu errei, eu coloquei orações coordenativas, mas era para ser orações coordenadas. E aí você vai ter um período composto por coordenação, ok? Eu peço para deixar o microfone no mudo, estou ouvindo alguém aí, por favor, deixa no mudo, tá? Agora, para a gente terminar, analisa comigo essa outra, esse outro período que está aí. Os alunos disseram que as aulas foram boas hoje, tá? Então, bora fazer o mesmo tipo de análise. Aqui eu tenho dois verbos, certo? Disseram e foram. Então, vou chamar esse cara de V1. V1 tem sujeito aí? Sim. Qual é o sujeito dele? Os alunos. Então, S1. Ok? Que tipo de verbo é o verbo disseram aqui? Quem diz alguma coisa, certo? Então, minha pergunta é, até onde vai
aquilo que os alunos disseram na frase? E a resposta é que as aulas foram boas hoje. Tudo isso faz parte daquilo que os alunos disseram. Os alunos disseram algo. Que algo foi esse? Que as aulas foram boas. Então, tudo isso aí, percebe, vai ser o meu O1, certo? Tudo isso daí é complemento do verbo dizer. Então, você já começa a ver aqui uma diferença da oração anterior que a gente tinha, no período anterior. Por quê? Aqui eu tinha estudei o conteúdo e o O1 ia até aqui. O O1 não pegava a estrutura que continha o verbo 2. Agora, observa que o O1, dentro do O1 está o V2. Então, eu tenho aqui uma oração dentro da outra e não uma oração ao lado da outra. Ok? V2 tem sujeito? Sim, V2 tem sujeito, é as aulas. E aí, que tipo, mais uma vez, que tipo de verbo é o verbo foram aqui? Tá? É um verbo que? De ligação, certo? Os alunos disseram que as aulas boas hoje. Dá para entender, e boas caracteriza aulas. Então, é um verbo de ligação. Então, o que vai ser boas? De novo, PS2, certo? Predicativo do sujeito 2. Aí, repara que tem mais um termo aí, que é hoje. O hoje responde a qual pergunta dessa frase? Que pergunta eu faria para essa frase que me daria como resposta hoje? E a pergunta seria quando, né? Os alunos disseram que as aulas foram boas. As aulas foram boas quando? Ontem? Anteontem? Não, hoje. O hoje responde a pergunta quando. Então, vamos lá. Qualquer coisa numa frase que responda a pergunta onde, quando, como, por quê, com quem, para quê, se o quê. É o quê? Um adjunto adverbial, não é isso? Então, eu vou chamar esse cara de ADJ DV2. Ah, mas por que 2 se não tem 1? Já falei, vou explicar de novo. Eu chamo de V1 e V2, eu só vou numerar por ordem de aparição os verbos. Os demais eu numero em relação a qual estrutura eles estão ligados. Então, eu vou chamar de PS2 não porque foi o segundo predicativo que apareceu. Não foi o segundo. Não tem um primeiro para esse ser o segundo. É a mesma coisa em relação à adjunta adverbial. Não tem um primeiro para esse ser o segundo. Eu estou chamando de PS2 e ADJDV2 porque eles estão ligados à segunda oração. Eles fazem parte da segunda oração. Ok? Se eu for baixar essa estrutura, então, eu vou ter S1, V1. Os alunos disseram que O1. E o que é o O1? Dentro do O1 eu vou ter o quê? Eu vou ter as aulas S2 foram V2 boas PS2 hoje, ADJDV2. Então percebe que a estrutura daquela frase anterior, eu tinha uma estrutura do lado da outra, eu tinha uma oração do lado da outra. Agora o que está acontecendo? Eu tenho uma dentro da outra. Percebe que a segunda oração, ela está dentro do, ela é o O1. Então ela está dentro da primeira oração. Ela é ao mesmo tempo a segunda oração, mas ao mesmo tempo ela é o objeto da primeira, certo? Se eu simular a retirada do V2 que está aí, o que vai acontecer com a segunda oração? Some. Não tem oração sem verbo. Isso vai alterar alguma coisa a estrutura da primeira? E a resposta é sim. Porque se eu tirar daí a segunda oração, quem é que eu estou tirando também? Eu estou tirando o O1. Eu estou tirando o objeto da primeira oração. Então, a primeira oração vai sofrer avarias. Ela não vai deixar de ser oração, mas ela vai sofrer uma avaria, porque ela vai ficar incompleta, já que esse verbo é um verbo transitivo. Agora, o que vai ser pior? Imagina comigo agora o contrário. Se eu tirar o V1, vai ter S1? Não, não vai ter S1. Não vai ter primeira oração. E também não vai ter O1. E aí o que vai acontecer? Eu tirando o V1, eu mexendo no V1, na primeira oração, a segunda também vai embora, vai ruir todinha, porque a segunda é totalmente dependente da primeira. Então, fazendo a pergunta aqui de arremate, qual é aquela oração que é mais carente da outra? Que é mais dependente da outra? É a primeira oração ou é a segunda? É a segunda. Então, por isso, você vai chamar essa oração de oração subordinada. Percebe? O que é alguma coisa que está subordinada? Alguém que depende. Não faz as coisas da sua cabeça, que não pode ver sozinho. Não, depende daquela outra coisa, daquela outra pessoa. Então, uma oração subordinada, ela depende de outra. Por isso ela recebe esse nome de subordinada. E no caso, o nome da qual ela depende, a gente vai chamar de oração principal. Então, não é que a oração principal, necessariamente, e é o caso aqui, vai ficar bem sozinho. Tá? Não, ela vai precisar também da subordinada, mas ela é principal porque sem a subordinada, ela pelo menos continua sendo oração. A subordinada não. Se eu mexer na principal, ela deixa de existir. Certo? Então ela é muito mais carente, vamos dizer assim. Como essa oração é subordinada e a conjunção que está aí está introduzindo uma oração que é subordinada, ok? Você vai chamar essa conjunção de conjunção subordinativa. Então, mais uma vez,
é a oração, é a estrutura da oração que determina a classificação da conjunção e não o contrário. Tá? Ok? E aí você, então, chama esse período de período composto por subordinação. Tá? Nós temos 4 minutinhos, certo? Sobrando antes do final da nossa aula. Alguém tem alguma pergunta? Ah, sim, já tem uma aqui, né? Vão ter análises como essas na prova? Sim, mas a gente não vai falar de prova agora enquanto a aula está suspensa, né? Pelo menos não por enquanto, não temos ainda nenhuma orientação da escola sobre isso, por enquanto. Então, alguém tem alguma pergunta? Certo? Temos aí 3 minutos e meio agora. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma colocação? Todo mundo entendeu tudo? Deu para lembrar? Sim. Podem ativar o microfone agora, se vocês quiserem falar ao invés de escrever. Desde que o ambiente de vocês não esteja maior barulho, né? Podem ativar o microfone para... Tudo certo? Ok, então, gente. Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Depois eu vou querer o feedback lá no grupo, tá? Eu espero que você que está assistindo posteriormente, né, a gravação também tenha achado proveitoso. E compartilha, né? Compartilha, se inscreve aí no canal, deixa o joinha. Ativa, mete o like aí. Ativa a sinalização, né, para você receber toda vez que eu postar alguma coisa nova. Então é isso, gente. O pessoal que está aqui ao vivo comigo não tem nenhuma dúvida, né? Acho que ficou bem explicado. Eu espero que a gente se encontre de novo no mesmo horário, no mesmo canal, literalmente, amanhã, ok? E aí, sem esses problemas iniciais que o pessoal teve para entrar, já direto para a gente ter nossa aula valendo, ok? Conteúdo novo, tá ok? Amanhã. Então tá, gente. A gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Né? Vocês já sabem como é que eu encerro minhas aulas, então, se ninguém mais tem nada para falar, nenhum comentário, nenhuma dúvida, um beijo do Magro. Que te amo a vocês. Deus abençoe. Tchau.